Onde existe ignorância, existe magia. Quando os humanos olhavam para o Sol milhares de anos atrás, achavam que ele era um deus, porque não sabiam o que era, como funcionava, onde estava. Hoje nós sabemos muito mais sobre o Sol, portanto ele deixou de ser uma coisa sobrenatural e agora é algo relativamente simples de se entender. A magia, portanto, pode ser explicada como um fenômeno natural que ainda não foi descrito. Então, para contar histórias sobre magia, é preciso recriar esse sentimento hipnotizante do desconhecido, e para isso deve haver uma certa dose de ignorância. Se todos os elementos fantásticos da história e os processos por trás deles forem conhecidos, a mágica começa a se transformar em um fenômeno mundano. Essa ignorância, na maioria dos filmes de fantasia, é encarnada em um personagem que é novo no universo em questão. Ele funciona como um avatar do espectador. As reações dele ao mundo extraordinário são representações das nossas reações se estivéssemos dentro da história. Isso acontece bastante nos primeiros filmes da saga Harry Potter. Como Harry é um estranho naquela realidade, a cada episódio da saga ele descobre novos artefatos, feitiços, animais e outros elementos mágicos. Na nova série de filmes, Animais Fantásticos, esse papel é do personagem Jacob Kowalski, um padeiro que cai de paraquedas no meio do conflito político e ideológico do mundo dos bruxos. Mas a diferença fundamental entre o Harry e o Kowalski é o protagonismo. Na história do Harry, tudo tem a ver com ele, por isso os próprios personagens sentem que é necessário que ele entenda quem ele é e qual é o seu papel. Já o Kowalski é um trouxa, um não-bruxo, alguém que não é bem-vindo naquele mundo. Por isso ele fica completamente perdido. Ninguém para explicar para ele o que está acontecendo. Tudo que ele aprende é por prestar atenção em conversas para as quais ele não foi chamado. Isso reflete bastante a diferença entre as duas sagas. Enquanto Harry Potter constrói um mundo de fantasia, Animais Fantásticos passeia por este mundo se aproveitando de conceitos que supõe que o público já conhece. Por exemplo, há uma cena de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em que acompanhamos uma aula sobre um monstro específico. O que vemos é uma explicação objetiva e bem detalhada. A Hermione, ou Hermione, diz o nome do bicho, que é Boggart, e fala sobre suas principais características. Mas em Animais Fantásticos, essa mesma explicação acontece em forma de diálogo. O Boggart se transforma em uma escrivaninha e o Newt diz que o seu maior medo é trabalhar em um escritório. A primeira informação que o espectador entende é que essa coisa, seja lá o que for, se transforma naquilo que as suas vítimas mais temem. Em seguida, o Newt aponta a varinha para o bicho e diz o feitiço Ridículos, o que transforma a criatura em uma espécie de dragão cartunesco bobo. Segunda informação aprendida, o feitiço Ridículos é a arma usada contra essa criatura. Por último, o professor chama a próxima aluna à frente. Ele diz, é só um Boggart, não pode te machucar. Terceira informação, o nome da criatura é Boggart e ela não pode nos fazer mal. São exatamente os mesmos 3 fatos que os alunos lá no Harry Potter aprenderam, só que aqui tem menos cara de um diálogo expositivo e mais de um diálogo. E eu não quero fazer o julgamento do que é melhor, até porque o didatismo mais explícito de Harry Potter faz sentido dentro do contexto, porque o público era mais jovem e a série estava sendo apresentada pela primeira vez no cinema. Já Animais Fantásticos tem a desvantagem de ter que fazer um filme sobre mágica, preservando aquela porção necessária de ignorância, sendo que grande parte dos elementos fantásticos já tinham sido explicados exaustivamente nos filmes anteriores. Então, como fazer o público ter aquela sensação de que tudo é novo, de que ainda há muito mais coisas para se aprender sobre aquele mundo? E a solução para essa questão foi o Newt Scamander. Apesar de ter as minhas críticas a estes novos filmes, a construção deste personagem me agrada bastante. Logo na primeira cena, todos os passageiros do navio em que ele está se aproximam da beirada da embarcação para ver a cidade de Nova York se aproximando. Numa situação como essa, o que se esperaria de um protagonista hollywoodiano seria um olhar confiante para o horizonte de alguém que se pergunta que novas aventuras o esperam. Mas o Newt não. Tudo que ele mais ama está na maleta. O conhecimento que adquiriu e as criaturas que resgatou. Ele não tá nem aí para a cidade, para a vista. A maior preocupação dele é proteger a sua pesquisa e dar continuidade a ela. Um outro detalhe muito marcante para mim é o modo como ele coloca a varinha mágica na boca, usando-a como lanterna para deixar as mãos livres. Não é elegante para um mago, não é sofisticado, mas é muito funcional. É o que se espera de um pesquisador. Alguém que seja apaixonado e que ponha a mão na massa para investigar o objeto de estudo. Mas como isso faz o filme ficar mais mágico? Em uma carta ao seu irmão, o escritor russo Anton Chekhov deu algumas instruções acerca da arte de contar histórias, e eu tomo a liberdade de fazer uma tradução livre de um trecho dela. Deve-se tirar proveito de pequenos detalhes, agrupando-os para que quando o leitor feche os olhos, obtenha uma imagem.
Ao invés de escrever "Era uma noite iluminada", escreva que um pedaço de vidro de uma garrafa quebrada resplandeceu como uma pequena estrela na noite. O que o Chekhov queria dizer é que é mais importante oferecer ao leitor ou ao público em geral pedaços da informação, para que eles cheguem a uma versão própria da imagem que o autor está querendo descrever. Então, se o filme nos mostra todos esses detalhes sobre o Newt, é para nos dar peças para construir uma ideia geral sobre quem ele é. Quando o personagem começa a dançar para se comunicar com um rinoceronte gigante ou usa um brinquedo com barulhinho para acalmar uma fera descontrolada, nós compramos a ideia. Não há uma vírgula de explicação sobre essas coisas. O espectador está completamente no escuro, completamente ignorante sobre o que o Scamander está fazendo. Mas por toda a construção do personagem ao longo do filme, o público supõe que essas técnicas são baseadas em estudos que ele fez, mesmo sem saber que estudos foram estes. Então, ainda que esteja claro que não há nada de sobrenatural e fantástico nisso, a sensação ainda é de algo mágico. Pense a respeito. Nós sabemos que um ilusionista trabalha com truques. Ainda assim, ficamos deslumbrados depois de um bom show de mágica, porque não enxergamos o que está por trás do truque. E isso é muito empolgante, mas também muito perigoso. Saber de algo que ninguém sabe e por isso conseguir fazer o que ninguém consegue pode trazer uma sensação de poder muito intensa. E viciados nessas posições de poder, alguns magos, e aqui eu posso estar sendo metafórico, resolvem alimentar a ignorância em todos ao redor, escondendo informações, falando meias verdades, manipulando o conhecimento, fazendo você olhar para uma mão, quando na verdade o truque está em outra. Ainda bem que o Newt, como pesquisador que tem um compromisso com a sua comunidade, tem o sonho de publicar o seu livro para conscientizar a todos sobre os animais fantásticos. Ele quer democratizar o conhecimento e a informação para que o mundo seja um lugar seguro para humanos e para essas criaturas. Dizem que um mágico nunca revela os seus segredos, mas alguns mágicos são diferentes. Alguns não estão interessados no poder, no show. Alguns só querem fazer o mundo melhor. E para isso, a gente tem que compartilhar a mágica até que ela deixe de ser mágica.